Shalom, Adonai, paz e prosperidade a todos, na paz do Senhor Jesus. Mais uma carta de Paulo, hoje aos Colossenses, uma carta muito importante que nós vamos estudar hoje. Quem vos fala, pastor Natanael. Deus abençoe a sua vida, a sua família, no nome de Jesus. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossenses, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Colossenses 1 e 2. Mais uma carta de apóstolo Paulo, escrita da prisão em Roma, nos anos 60 a 62 depois de Cristo. Esta mensagem, Paulo traz nessa carta algo extraordinário, muito importante da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós só achamos nessa carta de Colossenses. É o que nós vamos estudar hoje na palavra de Deus. Colossenses ficava no vale do rio Lico, na parte meridional da antiga Frígia, onde hoje é a Turquia. Então ali ficava essa cidade de Colossenses, né? E erguia-se junto ao longo da estrada que ia de Efésios ao rio Eufrates, hoje desabitada. Então é uma cidade, foi uma cidade muito populosa no passado, né? No tempo de Paulo, no tempo dos anos 485, 420 a.C., se referia a ela como uma grande cidade. Xenofonte a descreveu como uma cidade populosa, tanto rica quanto grande. Então, uma cidade grande, rica, que Paulo escreveu a carta, uma carta importante para os irmãos de Colossenses. Paulo, preso em Roma, Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação. Então Paulo alugou uma casa lá, as autoridades romanas permitiu que ele fosse um preso, mas que pudesse ficar na sua residência. Então ele alugou uma casa e ali na sua residência recebia os irmãos que vinham e ali escrevia as cartas para as igrejas, e ali escrevendo então esta carta para a igreja de Colossos. Ali escreveu a epístola adereçada à igreja de Colossos, a cidade da Ásia Menor, a igreja ali provavelmente fundada por Epáfra, como aprendesse de Epáfra, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Colossenses 1, 7, 8. Então, mediante esta palavra de Paulo, nós entendemos que pelas essas palavras do apóstolo Paulo, então Epáfra foi o fundador ali daquela igreja em Colossenses. Cristo, a imagem do Deus invisível. Então aqui nós vemos a maior revelação da Escritura, aqui no livro da carta aos Colossenses. Cristo, a imagem de Deus invisível. Colossenses contém uma das mais sublimes declarações a respeito da glória de Deus, o qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Colossenses 1,15. Então, o mistério da criação de Deus, Cristo é o primogênito de tudo. Por que ele é o primogênito? Porque tudo partiu dele. Ele é o criador de todas as coisas, então tudo partiu dele. Então ele é o começo, é o primogênito de toda a criação. E é também o criador de tudo. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus
na terra, visíveis e invisíveis, seja trono, seja dominação, seja principado, seja potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Versículo 16. Então, Colossenses 1 e verso 16, tudo foi criado por ele e para ele. Então, eu e você, nós, o mundo, tudo que existe, todos os principados, poder que existe, foi criado por ele e para ele. Então, ele é dono de tudo. Tudo que existe, todos os anjos, todos os principados, todos os poderes que existem, eles pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Cristo é o Senhor de toda a criação. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Colossenses 1,17. Então todas as coisas subsistem por ele. Então Cristo é o equilíbrio de tudo. Tudo move pelo poder de Jesus. Então não há uma coisa que se move sem o poder de Cristo. Então tudo subsiste por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio, é o primogênito dentre os mortos. Para que em tudo tenha preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda plenitude nele habitasse. Então o Pai celestial é do agrado do Pai que toda plenitude do céu, da terra, dos principados, dos anjos, tudo isso é do agrado do Pai, que essa plenitude é nele habitasse. Então tudo domina por ele. Então Cristo é o Senhor de toda a criação. Jesus Cristo é superior na igreja como seu Criador e Salvador. E que havendo por ele feito paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tantas que estão no céu como as que estão na terra. Colossenses 1, 20 e 21. Então Cristo, por meio dele, ele se humanizou em uma pessoa e com o sangue que ele derramou no próprio corpo dele, ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Então a reconciliação não foi com outra pessoa, foi com ele mesmo. Ele mesmo reconciliou no seu corpo, no seu sangue, todas as coisas. Então ele dá o perdão da reconciliação. Isso ele fez. Essa reconciliação foi com ele mesmo. Ele cobrou dele mesmo isso. Então todos aqueles que aceitam Cristo recebem o perdão de Cristo, porque ele é o Senhor de tudo. A vós também que no outro tempo ereis estranhos, inimigos do entendimento, pela vossa obra má, mas agora por Jesus vocês chegaste perto. Então hoje nós chegamos perto de Deus através de Cristo. Agora contudo vós reconciliaste no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Colossenses 1, 22. Então veja bem, o próprio Cristo, ele reconciliou na carne dele, no corpo dele. Então ele deu a sua vida lá na cruz do Calvário, o seu corpo, o seu sangue que ele derramou, para perdoar os nossos pecados. Ele estava reconciliando com ele mesmo. Não era com outra pessoa, era com ele mesmo que nós estávamos reconciliando. Ele cobrou dele mesmo a morte, de cruz. Então todos aqueles que recebem Jesus é reconciliado com Deus. Se na verdade permanecerdes fundado e firme na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tem de ouvido. Então o importante é não se mover, não se desviar do Evangelho. Uma pessoa que recebe Cristo, recebeu o Evangelho, ele tem que ser firme até o final da sua vida. Não importa o que passar, não importa. Mas se você não moverdes, com certeza você tem a vida eterna através de Cristo Jesus. Ao tema de Colossenses tem como tema supremacia de Cristo, ou então o contraste entre a suficiência de Cristo e o vazio da filosofia humana. Então, qualquer forma que se inventa de filosofia humana, você tem que fazer isso, fazer aquilo para se salvar, está fora do contexto de Deus. Deus tem a supremacia e ele tem a suficiência
Cristo é a suficiência da salvação. Não há necessidade de inventar nada. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofia vã e sutileza, segundo a tradição de homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então, uma vez que a pessoa traz uma filosofia segundo o mundo, segundo sua própria mente, e não segundo Cristo, então ele sai fora, porque Cristo é a suficiência da salvação e da vida eterna. Rebatidos falsos conceitos, Paulo adverte contra crer em falsas filosofias ou tradições de homens, incluindo adoradores de anjo. Tem pessoas que adoram anjo. O anjo apareceu aqui, anjo apareceu dali, faz anjo para adorar. Mas aqui o apóstolo Paulo está advertendo a falsa filosofia até de adoração de anjo. Somente Deus é digno de receber adoração. Ninguém é digno de receber adoração. Nós somos todos servos. E somente Cristo, somente o Pai, somente o Espírito Santo, a Trindade Divina é digno de adoração de todos nós. E a chegar extremo como obter-se a necessidade física básica como de forma de disciplina espiritual. Então existe pessoa que faz adoração aos anjos e faz disciplina do corpo, Tem pessoas que se retalham o corpo, faz sacrifício como se fosse a salvação necessitasse disso. O sacrifício já foi dado por Jesus no Calvário. Ele já fez, ele é o nosso sacrifício, ele é o supremo salvador de todos nós. Ninguém vos domine ao seu bel prazer com pretexto de humildade, a culto de anjos, envolvido em coisas que você não viu, estando debalde inchado em sua carnal compreensão, Colossenses 2,18. Então, se alguém chegar com filosofia de adoração de anjo, estou adorando anjo, então isso sai fora, porque os anjos de Deus não recebem adoração. Os próprios anjos também são adoradores de Cristo. Somente Cristo é digno de honra, glória e louvor e de adoração. Regra para o viver em santidade. Paulo exorta os santos de Colossenses a colocarem o coração nas coisas que estão no alto. E abandonarem os pecados, as práticas, antes e terem misericórdia uns para com os outros. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são lá de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Então, essa forma, a regra da santificação é deixar o pecado, deixar o mundo e seguir a Cristo. E buscai em oração e através da palavra as coisas que estão lá de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima. O nosso pensamento tem que ser dirigido nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3, 1 e 3. Então, nós já estamos mortos para o pecado. Você que aceitou Jesus está morto para o pecado. E a nossa vida está escondida com Cristo e Cristo está escondido em Deus. Então nós já estamos seguros. Então somente siga o caminho e busque as coisas que são lá de cima. Jesus é o supremo da salvação. Nele, somente todas as distinções criadas pelos homens caem as barreiras. Onde não há grego, nem judeu, nem circunciso, nem bárbaro, nem cito, nem livre, nem servo, nem livre, mas Cristo é tudo em todos. Colossenses 3, 11. Então não adianta pensar, mas eu sou grego, eu sou judeu, eu sou circuncidado, eu não sou circuncidado, eu sou bárbaro, eu sou cita, sou servo, eu sou livre. Não é isso. Somente Cristo é o supremo salvador de todos nós. E a conclusão, o apóstolo Paulo encerra a sua epístola aos Colossenses com recomendações e cumprimentos, instruções finais e bênção, Então o apóstolo Paulo deixa aqui a saudação da minha mão, Paulo. Então Paulo, ele escreveu essa carta das mãos dele. Então a saudação da minha mão, ele que escreveu essa carta com as suas mãos, Colossenses, uma das cartas mais profundas da Escritura. Lembrai-vos das minhas prisões. E quando Paulo falou essa frase, ele deixa uma recomendação que nós
devemos estar preparados até para sofrer por Cristo, estar pronto, mesmo ser até preso, até pronto para morrer por Ele, pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E aqui ele finaliza: a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Colossenses 4 e o versículo 18. Aí está a conclusão da carta aos Colossenses. Paulo, mais uma carta de Roma, escrevendo aos Colossenses. E deixou aqui nessa carta que Jesus, Ele é o Supremo. Ele é o Supremo sobre todas as coisas. Tudo foi feito por Ele, para Ele e para Ele. Então, nada existe fora de Jesus. E foi do agrado do Pai que toda plenitude que existe seja dele, de Cristo. Então todos os anjos do céu, e nós os que adoram Ele na terra, e todos adorem Ele como Senhor. E um dia todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Ele é o Supremo de todos as coisas, seja principados, seja potestade, seja poder, dominação, domínios. Ele é o Senhor de tudo. Amém? Shalom e a paz.